Bom, boa noite a todos, para quem está aqui na aula, para quem vai assistir ela depois. Eu sou a Carol, eu sou psicóloga e orientadora familiar, e a gente segue mais uma aula do nosso grupo de aulas de orientação familiar, tá bom? Eu vou fazer um resuminho de em que pé que a gente está desse grupo, mas se vocês quiserem ver a playlist do YouTube, lá dá para ter uma noção melhor da ordem das aulas, tá bom? E aí hoje a gente vai fazer um momento de aula mais ativa, né? Não que vocês precisem falar comigo aqui, expor as questões, mas se quiserem, é uma boa oportunidade, fiquem à vontade para isso. Mas a ideia é que a gente comece a fazer aulas um pouquinho mais práticas e um pouco menos expositivas, tá bom? Para que esse também seja um momento em que vocês parem para pensar. Ainda mais no dia a dia de mãe, pai, eu sei que é mais difícil ter um momento sozinho em que você priorize isso, parar para pensar, né? E colocar coisas em prática, em ação. Então, vamos lá, um resumo. A gente começou o grupo com a ideia de ensinar minimamente, né, dentro do possível de uma realidade de aula online, ensinar alguns conceitos e recursos práticos de como que nós podemos ser pais melhores, pais cada vez melhores. E a ideia principal é de que pais e filhos são seres humanos. Então, a gente vai partir desse conceito, o que é um ser humano, e a gente parte da definição de ser humano, de que é uma união de corpo, alma e espírito. E dentro de cada uma dessas dimensões, a gente vai entendendo qual que é a finalidade do ser humano e como que a gente pode levar ele à excelência, à perfeição, à felicidade, tá bom? Então, nós tivemos várias aulas sobre a dimensão do corpo, começamos aí a aula sobre a parte da alma, e dentro da parte da alma, a gente tem a inteligência e a vontade, que são faculdades humanas imateriais, tá bom? E aí a gente teve algumas aulas sobre isso, e agora a gente está numa parte um pouco mais prática, como eu falei agora há pouco, em que sentido a gente vai usar mais a nossa inteligência. E menos só os 5 sentidos, né? No caso aqui nas aulas, a gente usa o recurso da visão e da audição, mas isso é muito passivo, porque depois disso, a gente ainda precisa fazer todo um processo para que isso vire alguma coisa de verdade e mude a nossa vida. Então, eu já indico para vocês logo no início, eu vou começar a falar isso em todas as aulas. Essa aula aqui não vai ser suficiente, apesar de que agora pode já ajudar um pouquinho mais, mas a aula em si, nenhuma aula, não só a minha, nenhuma aula, nenhum livro é suficiente para a gente de fato mudar de vida. A gente precisa fazer alguma coisa com aquele conteúdo. Tá bom? E vocês vão entender melhor sobre isso na aula que eu dei, que é gratuita, tá lá no YouTube, Como Aprender de Verdade. Então, qualquer aula que vocês vão assistir, vocês precisam fazer aquele processo que está lá naquela aula para vocês de fato mudarem de vida, tá bom? Em resumo, o que é esse processo? Vocês vão pegar qualquer conteúdo que entrou em vocês pelos 5 sentidos. Então, se você lê um livro, se você ouviu uma aula, se você viu alguma coisa na sua vida, né, observou uma situação com seu filho, com seu marido, de outra criança, né? E você vai, a partir disso, fazer um resumo na sua memória. Então, entrou pelos sentidos, resumo na memória. Ah, mas e se eu só escrever? Escrever ajuda, mas a ideia é que esteja na sua memória, tá bom? E aí, depois da memória, você vai usar a sua inteligência para chegar numa verdade. Então, a partir disso daqui que eu captei da realidade, a partir dessa aula que a Carol me deu, desse livro que eu li, disso que eu observei dos meus filhos, eu vou começar a meditar, refletir. Que verdade que eu consigo extrair disso? E que verdades que a gente pode extrair? Pode ser uma relação de significado, você pode comparar com alguma outra coisa, entender melhor, ter um insight, ter uma clareza melhor daquilo, pensar numa solução de problemas com base no que você entende que está causando aquele problema, né? Então, tudo isso faz parte da reflexão. Então, a ideia é que essas aulas agora, eu já dei um tempo junto com vocês para vocês fazerem isso. E por isso que agora a aula vai ser um pouco mais prática e mais efetiva, no sentido de vocês mudarem de vida. Porque até então, aulas muito expositivas, você depois tem que fazer o processo sozinho. Então, aqui eu já estou dando tempo para falar assim, ó, eu não vou poder fazer por vocês, eu não vou pensar por vocês, não vou ter todo o raciocínio por vocês. E mesmo que eu descreva um raciocínio, vocês precisam fazer dentro de vocês o mesmo raciocínio para vocês chegarem na verdade. Por isso que teve até uma parte, em alguma mensagem do WhatsApp, que eu comentei, né, das aulas. Não adianta eu dizer nada para vocês,
Não adianta qualquer pessoa dizer nada para vocês. Se vocês mesmos, sozinhos, não chegarem no raciocínio, na verdade, por si, né, não vai adiantar. Porque vocês precisam ver isso para, então, mudar de vida, tá bom? E isso a gente vai começar fazendo hoje. Na verdade, a gente já fez em outras aulas, mas hoje vai ser especialmente para isso. A aula passada também foi disso. E como eu comentei, a aula passada vai virar meu primeiro livro, então ele não vai estar disponível gratuitamente no YouTube. Mas para quem adquirir o livro, vai ter um QR Code, algo nesse sentido, para a pessoa conseguir ter o complemento. Então, eu li o livro, mas eu também quero ouvir a aula, né? Algo assim. Então, consegue acessar para o YouTube num link específico, tá bom? Então, agora, para a aula de hoje, vou chamar até de sessão, porque não é exatamente uma aula expositiva, e a gente associa o conceito de aula com o conceito de exposição, né? Então, vamos falar sessão de hoje. A gente vai parar para pensar como que a gente pode ser um melhor pai, uma melhor mãe, hoje, já hoje. E como que a gente faz isso? Nesse processo, pegar alguma coisa, refletir, chegar numa verdade, e a partir disso a gente vai mudar, vai colocar alguma coisa em prática. Tá? E hoje o que a gente consegue fazer é já usar a nossa inteligência, com o tempo disponível aqui. Tá? Então, eu sugeri para vocês de observarem a realidade de vocês, irem escrevendo, identificando, né, o que vocês gostariam de mudar, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como professor, enfim. Você primeiro precisa identificar ali alguma coisa. E a partir disso, a gente vai trabalhar aqui hoje. Carol, não fiz isso durante a semana. Mas alguma coisinha vocês devem ter noção agora, né? Então, pegue essa coisinha que você tem noção para trabalhar hoje. E aí, durante a semana, você já sabendo qual é o processo, você pode fazer sozinho. Me manda uma mensagem, pede uma ajuda, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Com base nisso que vocês observaram, identificaram, registraram, vocês podem até me falar aqui se quiserem, senão não tem problema nenhum, pode guardar para vocês. A gente vai fazer o quê? Um exercício de atenção plena. A atenção plena é um recurso que a gente usa, é um conjunto de habilidades, na verdade, ou mindfulness. Muita gente conhece como mindfulness. Existem vários tipos de mindfulness hoje em dia. Eu uso como base o mindfulness da terapia dialético-comportamental, tá bom? E esse mindfulness tem algumas habilidades, eu vou usar algumas delas com vocês hoje. Então, a gente vai pegar, parar um pouquinho, aprender a direcionar a nossa atenção para onde a gente quer que ela esteja. Se ela foge, a gente traz ela de volta. Eu vou guiando vocês nisso, para parar e pensar sobre esse ponto. A gente parou e pensou, identificou alguma coisa sobre esse ponto que vocês anotaram? Aí depois a gente vai pegar essa verdade que vocês identificaram e vai transformar num planejamento de encaminhamento, num planejamento de resolução de problemas. Planejamos? Maravilha. Agora a gente vai entrar na imaginação para antecipar a situação quando ela acontecer de novo, ou imaginar uma situação possível que envolva aquele problema. E a partir disso, a gente vai se imaginar resolvendo o problema. Nossa, Carol, parece tão bobo, tão simples. Eu tenho certeza que pode passar esses pensamentos na cabeça de vocês. Mas se fosse só isso, vocês já teriam feito em casa e já teriam mudando de vida sozinhos e não estariam buscando essa aula. Então, eu sei que é simples, mas se fosse tão simples assim, as pessoas, no geral, não precisariam de psicólogo, não precisariam de terapia, não precisariam buscar essas aulas, livros, né? Então, a gente vai parar agora, eu vou dar uma ajuda para vocês nesse sentido. E depois desse exercício de imaginação, vocês podem até redigir o que vocês imaginaram, que acham que vai funcionar. Vocês vão colocar vou fazer um planejamento concreto. Quando que eu vou colocar isso em prática? Que horas? Eu vou colocar um lembrete para me lembrar disso, um aviso na geladeira, enfim. Então, esse é o passo a passo do que a gente vai fazer hoje. Agora vamos lá colocar as mãos na massa, tá bom? Bom, então vocês podem agora, se sentirem à vontade, fechar os olhos. Ou vocês podem também mantê-los abertos, mas fixem o olhar numa coisa só, num ponto fixo, para facilitar o exercício, para que a sua visão, né, olhando as coisas, não distraia, né, não puxe a sua atenção para fora do exercício. Tá? Então, com a atenção, com os olhos ou fixos ou fechados, podem escolher prestar atenção no fluxo natural da respiração. Prestem atenção no ar entrando e depois saindo,
do jeito que ele tiver, sem tentar controlar ele. E cada vez que a atenção fugir por algum motivo, é só trazê-la de volta, que isso já é parte do processo de treinar a sua atenção para estar onde você quer que ela esteja, e agora é na respiração. Agora, escolham prestar atenção na memória ou imaginação de vocês. E agora vocês vão trazer para a memória ou para a imaginação uma situação problema. Então pode ser uma memória de algo que aconteceu concretamente, ou de alguma coisa que você tenha receio que aconteça, você acha que pode ser um problema e por isso que seria a imaginação. Então veja o que cabe melhor para o que vocês observaram aí no dia a dia de vocês. E aí imaginem que vocês estão nessa situação agora. E e coloquem de forma mais realista e específica possível. Supondo que é a sua cozinha, percebe as cores, o que que tem ali, os sons da cozinha, é o som do exaustor ligado, é o som das crianças brincando ali perto, o cheiro, naquele momento é café da manhã, é almoço, o que que você está sentindo no tato? Tá frio, tá calor, você está incomodado com alguma coisa do tato, tá com uma dorzinha no pescoço, uma tensão. E não só fora de você, né, com os 5 sentidos, mas também percebam nesse exercício da imaginação, como que vocês estão dentro. Então pode ser que esteja passando uma emoção dentro de você. Observa dentro da imaginação como que você está. Que pensamentos que estão passando pela sua mente dentro da sua imaginação ali. Vocês estão preocupados com alguma coisa? Vocês estão interpretando alguma coisa das crianças, da hora do almoço, de algum compromisso que vem depois? Então, tenham essa realidade o mais concreta possível no exercício da imaginação, para que pareça que de fato vocês estão lá agora. E coloquem esse problema que vocês identificaram ali. E dentro desse exercício, observem. Vocês não vão agir como vocês costumam agir, que talvez seja num impulso. Nesse exercício, vocês vão fazer diferente. Para e observa. Então, por exemplo, os irmãos estão brigando. Você está atrasada para terminar alguma coisa. Você não sabe o que priorizar naquele momento. É um olho no peixe, outro no gato. Então, observa o que está acontecendo. Só não segue o impulso do que você já costuma fazer para resolver aquele problema. Pare e observa. Carol, mas o que que eu tenho que observar? Observa com sabedoria, com essa mesma atenção que vocês estavam escolhendo aqui na respiração, levem essa mesma atenção para o exercício e vejam se vocês percebem alguma coisa diferente. Por exemplo, para ficar um pouco mais específico, se vocês estão observando os irmãos brigando, fica mais clara a causa dessa briga? Ou mais claro o que você poderia fazer melhor, ao invés do que você já costumava fazer? Ficar mais claro o que que acontece dentro de você, que na verdade você estava agindo por um impulso. Inclusive, às vezes a gente tem a tendência de corrigir um impulso da criança com um impulso nosso.
Então a gente age de forma impulsiva para corrigir a criança, para ela não seguir o impulso, por exemplo, de bater no outro. "Filho, não pode bater, não pode jogar isso no chão, não pode fazer tal coisa, isso é impulso. Controla esse impulso, controla essa mão, controla essa voz". Só que a gente faz essa correção com o nosso impulso. Não necessariamente que seja ruim em si, mal, mas percebam como a gente está agindo pelo impulso, se for esse algo parecido com isso, né, o caso de vocês. Mas geralmente os problemas que a gente tem é porque a gente está agindo de uma forma impensada. E geralmente ser impensado está sendo movido por alguma coisa, que é um impulso, de alguma emoção que veio por causa de algum pensamento que a gente teve, alguma interpretação da situação que aconteceu. Então, vão percebendo nesse exercício de imaginação se você tem alguma clareza maior com base no que eu falei agora. Vocês podem, inclusive, se tiver alguma coisa travando aí, né, não estou conseguindo observar, Carol, se pergunta dentro do exercício: "O que é mais sábio de eu observar nessa situação? O que eu posso observar que antes eu não estava conseguindo? O que é mais sábio de eu pensar dessa situação? O que é mais sábio de eu falar nessa situação? O que é mais sábio de eu fazer nessa situação?". São algumas sugestões de perguntas norteadoras para direcionar a observação de vocês. Estou em silêncio por alguns segundos aqui, para vocês terem esse tempo com calma, que não é para ser corrido. Como não é uma terapia, eu também não consigo ter noção se vocês já terminaram, se precisam de mais tempo, cada um tem seu tempo. Então, é mais para vocês terem uma noção, mas vocês podem fazer isso com calma. Vou esperar mais um pouco. E a partir dessa observação, que provavelmente foi diferente da observação que vocês tiveram durante a semana, a gente vai trabalhar a nossa inteligência. Então, agora, vocês podem focar a atenção de volta na respiração. Então, já observaram a cena como se estivessem lá. Observaram o problema de uma forma diferente, de uma forma mais sábia, mais atenta. Agora volta para a respiração. Escolham prestar atenção na respiração. E o som da minha voz vai estar guiando como de fundo, de segundo plano. E agora, conforme vocês inspiram, vocês vão se fazer uma pergunta. E conforme vocês expiram, vocês vão prestar atenção se tem mais clareza na resposta. E a pergunta, ela precisa estar vinculada a esse problema que vocês identificaram, se vocês querem resolver ele. Então, o que vocês vão fazer? Diante do que vocês observaram, vocês podem se perguntar mais ou menos o que eu falei agora há pouco. O que seria mais sábio de eu interpretar, de eu fazer, para eu resolver esse problema? E resolver segundo os seus objetivos.
Aqui, como a gente está no contexto de orientação familiar, eu vou colocar um objetivo que tem a ver com esse tema, mas poderia ser outro, né. Então, para o meu objetivo de ser uma mãe melhor e de educar os meus filhos para que eles sejam seres humanos cada vez melhores e alcancem a felicidade, alcancem o melhor que eles possam ser, o que é mais sábio de eu pensar e fazer nessa situação específica? Então, se e percebam se tem mais clareza da resposta. Vocês expiram, sem forçar, não é que vocês agora não é para fazer um grande raciocínio, agora é só para perceber se tem mais clareza estando num estado mais atento, tá bom? Pode ser que vocês não percebam nada demais, porque o repertório de vocês não favorece. Vocês realmente, assim, com o melhor que vocês já conheceram, já refletiram até hoje, não chega numa conclusão e não tem problema. Mas façam agora para ver se tem. Bom, com base agora no que vocês perceberam com mais atenção, podem abrir os olhos, ou estavam olhando para o ponto fixo, podem mudar a atenção, né. Que a gente vai fazer? Vocês vão agora sim, para e pensa como que vocês podem colocar isso que vocês refletiram, não é nem refletiram, mas isso que vocês observaram com mais atenção, isso que vocês perceberam com mais atenção, em prática. Então, aí eu percebi que, ao invés de seguir o impulso, eu poderia fazer dessa outra forma aqui. Não seguir, parar e não seguir o impulso e fazer tal coisa, fazer X. Eu poderia falar dessa outra maneira com meu marido, com meus filhos. E agora vocês podem pegar um papel ou no celular, um programa que vocês usem para registrar as informações do seu dia a dia, da sua vida, enfim, um diário. E aí, nesse local, vocês vão colocar aí um plano de ação. E vocês podem escrever essas primeiras observações que vocês fizeram, e depois o que vocês pensam sobre ela, e o plano de ação em cima disso. Que foram os 3 passos que a gente fez, só que agora vocês vão colocar isso tudo num papel, para vocês poderem ter isso mais fresco, assim, para ajudar na memória de vocês, mas isso a ideia é que vocês tenham na memória, mas se precisar vocês podem olhar ali, como um estímulo, né, para ajudar na mudança, que vai ajudar na mudança a partir da memória. E escreva. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou colocar aqui no mapa mental esses pontos-chave do que a gente fez aqui hoje. Vou usar esse daqui. Então, então, aqui, ó. Então, o que a gente fez na atenção plena?
Acredito que tenha dado um tempinho para vocês escreverem, eu também resumi a aula do que foi até aqui. Então, inicialmente a gente trouxe a respiração mais para focar, né, trazer de volta, a gente tende a ficar com a atenção meio dispersa no dia a dia, então trazer atenção, pode ser com base na respiração, poderia ser outra coisa? Poderia. A respiração é algo que a gente não está habituado a parar e prestar atenção, acontece tão naturalmente, então é um exemplo de exercício. Então traz atenção ali, depois traz o problema à mente da forma mais realista possível, e você observando como você não costuma observar no dia a dia, que é com essa atenção. Com base no que você observou, depois você se pergunta: o que, que é mais sábio de eu pensar, de eu fazer, né? Considerando o meu objetivo de ser uma mãe, um pai melhor, considerando o meu objetivo com os meus filhos, de educar eles para eles serem os melhores possíveis, né? E com base nisso tudo, você vai escrever de fato um planejamento, como que eu vou mudar isso aí, né? Escreve o que, que você observou, tudo mais, e com base nisso, como que eu vou mudar isso aí, né? Uma coisa de cada vez, tá bom? Porque isso também isso tudo que eu tô falando parece detalhe, uma coisa de cada vez, né, observa com atenção. Parece detalhe, mas isso é essencial. Se você quiser resolver todos os problemas de uma vez, talvez você não consiga. E talvez seja até mais impulsivo, né? Então, a sua meta vai ser uma coisa de cada vez mesmo. Então, coloca isso em ação. E é importante que seja bem específico também. Eu não usei essa palavra à toa, tem uma razão para eu ter usado cada palavra que eu coloquei aqui. Porque quanto mais específico você for, mais claro e assertivo vai ser no dia a dia a mudança. Então, por exemplo, eu sei exatamente com que pessoa eu preciso mudar alguma coisa. Então, eu já vou ficar atenta naquele relacionamento. Em que momento em específico? Será que é com a minha filha durante o almoço? Será que é com meu filho, com meu marido quando ele chega do trabalho? Sabe, não é em qualquer momento com ele, é naquele momento que eu vou começar agindo, é bem específico. E se você tem uma noção mais clara disso, você pode até colocar um lembrete no seu celular, por exemplo, né, num alarme, um post-it em algum lugar. Porque quando a gente está começando um novo hábito, isso vai desenvolver uma nova habilidade, a gente ainda não tem aquilo tão fixo na memória. Então, a chance da gente esquecer é alta. Mesmo que seja, claro, que isso é muito, muito importante, urgente, isso já fica martelando ali. Mas no meio de tanta coisa no dia a dia, eu sei que a gente tem muita coisa no dia a dia em mente, é importante que a gente tenha algum estímulo para lembrar. Quando vira um hábito, não precisa mais, né? Então, a gente, quando acorda de manhã, não precisa ter um lembrete, eu preciso tomar o café da manhã, eu preciso tirar o pijama e colocar outra roupa para sair. A gente não precisa de um lembrete para isso, a gente já sabe. Talvez os nossos filhos ainda não, então a gente vai ensinando uma rotina, um exemplo, né? Então, a gente precisa desses estímulos no início, tá bom? Então, coloque em algum lugar para facilitar na memória, tá? E facilitar o que vocês querem fazer, não só a situação, mas exatamente o que eu quero mudar ali. Então, eu vou falar com um tom de voz diferente, eu vou mudar a minha postura, né? E não só externamente, mas dentro. O que dentro eu vou fazer diferente? Então, eu vou deixar de seguir um impulso, ninguém nem vai ver. Isso é dentro de mim. Eu vou deixar de seguir um impulso. Eu vou respirar levemente, isso é fora, mas ainda assim, se for bem discreto, ninguém nem repara. Então, eu vou respirar para não seguir, para evitar de seguir o impulso. Eu vou olhar para o meu filho com mais atenção. Isso tudo está dentro de mim. Ninguém nem precisa perceber, mas isso já muda, entende? Então, isso também tem que estar planejado. Porque se eu quiser só fazer mudanças externas, claro que já ajuda em alguma coisa. Mas a mudança interna também faz parte. E a gente viu isso no exercício agora de imaginação. Não é para imaginar só externamente como está ali, mas como eu estou ali. Né? Então, externa e internamente, isso também é importante. Eu coloquei aqui em cima e vou destacar também. Bom, alguém tem alguma dúvida, né? Quer compartilhar o que foi pensando, se o raciocínio faz sentido, se o que planejou faz sentido. Então, agora, o exercício final é parecido com o da imaginação inicial, só que é imaginar você agindo conforme isso que você planejou, tá bom?
Então, vou dar o tempo agora, porque se eu deixo de exercício de casa, a chance de vocês não fazerem é alta. Então, agora, nesses minutinhos finais, podem novamente fechar os olhos ou olhar para um ponto fixo. Escolham trazer a atenção para o fluxo natural da respiração, mais para centralizar ela. Escolham prestar atenção na imaginação. Podem trazer à mente aquela mesma cena que vocês estavam imaginando no início da aula, da sessão. Se imaginem ali. Só que agora, vocês não vão só parar e observar com atenção. Pode ser que isso seja o que vocês planejaram, mas o que vocês vão fazer é colocar em prática o que vocês planejaram agora há pouco, interna e externamente. O que vocês planejaram fazer internamente? Se imaginem agora fazendo isso. E externamente também. E até uma sugestão que eu dou de imaginar primeiro o interno, para que externamente saia mais fluido também, porque o externo vai vir do interno. Então, um pensamento que geralmente leva a uma emoção, desencadeia uma emoção. E a emoção vai levar um impulso que direciona um comportamento, que pode direcionar um comportamento. Essa é mais ou menos uma ordem didática: situação externa, pensamento interno, emoção, que é meio interno, meio externo, né? E tem o componente do impulso e o comportamento, que é externo. Então, vamos considerar mais ou menos dessa forma. Imaginem isso tudo acontecendo da forma como vocês planejaram. Conseguiram concluir? Cada um tem seu tempo, então não tem problema se levar mais tempo, se precisar de mais tempo que isso no dia a dia, não tem um tempo estabelecido. Vocês podem abrir os olhos, nesse momento, se vocês estiverem aqui fazendo. Se vocês vão ver em casa, pausa o vídeo e leva o tempo que precisar. É uma sugestão que eu dou. E aí, o que vocês podem fazer? Colocar um tempo, se vocês falam assim, eu não tenho muito tempo, mas eu queria fazer o exercício. Coloca 5 minutos no alarme do celular e faz um pouquinho disso aqui. Antes de dormir, 10 minutinhos. Com o tempo, vai virando um hábito vocês fazerem isso, como esse processo como um todo. Inicialmente, você vai fazer com um problema de cada vez. Depois, vocês vão fazendo com outro, com outro. Virou um hábito. Toda noite antes de dormir, já estou acostumada a pensar no meu problema, um problema por vez, para encaminhar ele. Eu penso com a minha inteligência, eu penso nele com atenção. Vocês vão ver que vocês vão se sentir mais realizados. Por quê? Vocês estão agindo conforme a natureza humana. Vocês não estão só agindo pelos impulsos no dia a dia e pesquisando técnicas e recursos práticos, como se vocês fossem uma máquina que vai se reprogramar de repente e mudar tudo. Vocês estão parando e pensando. Então, por isso que não adianta eu falar, faça isso. Você tem que parar e pensar.
Até porque a realidade de cada um é tão diferente que não dá para uma aula resolver o problema de todo mundo. Ela dá muitos nortes, né? Mas por isso que a terapia, inclusive, é mais efetiva que uma aula, porque eu consigo entender mais claramente exatamente o que está acontecendo, até a gente faz mais perguntas para eu entender melhor. E com base nessa descrição, a gente encaminha melhor uma resolução de problemas, mas com a pessoa pensando junto. Tem que ter esse componente ativo da inteligência. E também tem que ter o componente da prática. Mas com base na nossa mudança de pensamento, que a gente vai mudar o nosso comportamento. Assim como a gente fez aqui na ideia. Primeiro vem o pensamento, depois o comportamento. Primeiro a gente tem que mudar o sentido que a gente dá para aquilo, que a gente interpreta, a resolução que a gente pensou na inteligência, para depois aquilo tendo um sentido, você mudar o comportamento, com uma motivação intrínseca para aquilo, com a energia. Eu sei que isso faz sentido, eu quero testar isso aqui. Vamos ver se dá certo, né? Mas essencialmente é isso. Parece super simples. A dificuldade mesmo é que isso se mistura nas coisas do dia a dia, a gente acaba não fazendo bem feito. Tá? Então, espero que vocês tenham conseguido usar esse tempo que eu parei aqui com vocês para isso. Vou depois disponibilizar o mapa mental também, essa aula também. E é isso, as próximas aulas também quero que sejam de forma mais prática, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu já até paro a aula para não tomar tanto tempo da gravação para quem vai ver depois. Pode falar, Poliana. Eu achei bem interessante essa abordagem que você colocou aqui. E eu acho que a minha maior dificuldade foi selecionar o problema. Porque você falou, escolha o problema. Aí eu comecei a escolher vários. Aí na hora eu queria resolver todos. Aí daqui a pouco ficou uma bagunça. Eu quero resolver esse. Eu queria focar em um. Aí eu começava a juntar um, porque parecia que era um tema só e vários problemas, mas ligados a um único tema. Aí eu, nossa, mas esse tema está presente ali. Aí eu queria usar a mesma solução que estava dando para um no outro. Acho que eu tenho que exercitar mais para Exatamente. desenvolver mesmo. Até você falando isso, eu vou até destacar aqui, que é uma coisa de cada vez. Eu até depois mudei, coloquei um problema, que eu tinha colocado os problemas aqui, ó. É um. Vou até marcar um apenas. Porque a tendência é essa, mas é tanto problema, mas como assim, só um de cada vez? Mas parece que todos são urgentes. Mas a gente tem que começar assim, é uma coisa de cada vez. Senão não funciona. Você pode perceber, se você tentar resolver todos, até porque você vai imaginar resolver todos ao mesmo tempo, você não vai conseguir, porque não é tão específico, né? Eu acho que a gente vive num tempo assim de tanta correria que você vai fazer uma pausa, aí você quer que essa pausa seja extremamente produtiva. Aí você falou assim, faça isso. Eu falei, que legal, vou pensar aqui. Aí no meio do caminho você troca o problema e fala, não, acho que já que eu tenho esse momento para fazer a pausa e eu não vou ter esse momento depois, que a gente já fica pensando no futuro. Então eu vou trocar o problema porque eu tenho que usar esse tempo direito. Aí daqui a pouco você fala, não, mas aquele problema era antes, eu fiquei no conflito aqui. Qual o problema resolver? Eu acho que meu problema é resolver o problema. Agora eu já O entendi problema qual é é. identificar qual é o problema mais urgente, né? Exato, eu acho que eu tinha que ter feito para isso, mas foi bom que eu percebi isso. Tenho dificuldade com Exatamente. prioridades. Exatamente. No início, então, para quem tiver esse tipo de dificuldade, logo depois de trazer a atenção para a respiração, já pode se perguntar qual desses problemas que eu anotei, que eu identifiquei, é mais importante de eu resolver primeiro. É mais urgente, é prioritário, algo assim, sabe? E pode ser que fazendo isso com essa atenção, com essa sabedoria maior, ajude a escolher. Ah, não, esse daqui, ó, faz mais sentido que seja esse. E se permanecer a dúvida, como aparentemente todos têm um grau parecido, pega qualquer um e confia. A partir do momento que você escolheu um, esquece os outros. Escolha um, esquece os outros. Uma coisa de cada vez. Vou até frisar isso Sim, aqui, ó. Uma eu acho, coisa de cada vez. eu acho que como eu não sabia que ia ser por essa abordagem, então eu não estava preparada para escolher o problema. Agora, quando for aplicar, aí eu já tenho que fazer antes de começar a seleção, né, do problema. Como já fui fazendo e gerando, eu não tinha problema ainda que eu pensei que eu ia ter que resolver, aí eu acho que eu me desorganizei, mas agora, quando eu for fazer, eu já sei que eu tenho que selecionar o que eu quero antes. Tem uma Fez prioridade. sentido agora, né? Sim.
E a ideia é que, como eu disse, esse processo como um todo vire um hábito, e não só. Essa resolução específica, a gente quer que também vire um novo hábito, uma nova maneira de agir. Só que a gente também quer que isso tudo aqui vire um hábito, que a gente se habitue a pensar, a observar com atenção e pensar nos problemas com a inteligência. Isso em si tem um horário, ter um horário ajuda para formar hábitos, né? Mas uma vez que vire uma habilidade, você nem precisa de horário. É que nem vou aprender a dirigir. No começo é bom que tem um horário para você treinar, vou aprender francês, vou aprender violino. Ter um horário ajuda a formar isso daí. Depois você escolhe, agora eu vou falar francês, agora eu não vou mais, agora eu vou tocar violino, agora eu não vou mais. Vou usar o carro, não vou usar, vou andar de bicicleta. Enfim. Então, uma sugestão que eu dou, coloquem um horário para isso até que vire um hábito. E desenvolva a habilidade de fazer esse processo, tá bom? Certinho. Mais alguma coisa? Não, a partilha era essa mesmo. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Boa noite a todos, para quem também vai ver depois. Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, vocês também podem me mandar mensagem que no grupo não dá para mandar para todo mundo, né? Mas você pode, a partir dali, clicar em mim e mandar mensagem. Então, uma boa noite a todos. Deixa eu pausar a gravação.